Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de Stephen King. Ontem mesmo, saiu o vídeo do Pistoleiro. Hoje é dia 2 de agosto. Não, hoje é dia 3 de agosto. E a Nana, do Livraneios, pediu pra mim fazer uma lista de livros pra começar a ler o King. Ela tem uma experiência com King não muito boa, né? Até agora ela não conseguiu encontrar um livro que ela goste, mas eu acho que eu sei qual é o problema, né? Então a gente vai dividir esse vídeo em 3 categorias. A gente vai ter os livros pra quem não gosta de terror, livros pra quem gosta de terror e livros pra quem gosta de calhamaço, tá? Porque um dos maiores erros que eu acredito que as pessoas façam é começar a ler King por It, por Dança da Morte, por Sob a Redoma. São livros muito grandes, o King é extremamente prolixo, então chega num ponto onde você não consegue mais ler porque irrita algumas das descrições que parecem que não tem nenhum tipo de lógica para existir. Então vamos lá, vamos organizar isso aqui. Vamos começar pelos livros que para quem não gosta de terror, tá? Eu vou deixar as capas todas porque eu não vou pegar os livros, tá bom? Vocês me desculpam. Eu tenho todos os livros que eu vou falar e todos os livros que eu vou falar, sim, eu já li, tá? Pra quem não gosta de terror, tá? O que eu recomendo vocês começarem a ler King, até pra conhecer a escrita e aí descobrir se realmente vocês gostam ou não do autor, tá? Nós temos A Espera de um Milagre, tá? Que é um livro que é um drama, ele tem um pouco de sobrenatural, mas ele não vai ter nada de verdade, nada de terror nesse livro. Tem filme, o filme é com o Tom Hanks, é um filme maravilhoso, é um filme lindo, a gente se debulha de chorar. Então é um bom livro para quem gosta de drama e quer conhecer a escrita do autor. A gente tem também uma trilogia policial, que é composta por Mr. Mercedes, Achados e Perdidos e... Gente, esqueci, peraí. E O Último Turno, tá? É policial, ele é um pouquinho mais pesado, tá? Mas não é nada de terror ainda. Ele vai mexer com o sobrenatural. O King não sabe escrever uma história sem mexer com o sobrenatural. Mr. Mercedes, que é o primeiro volume, ele não tem nada nem de sobrenatural, tá? Nem de terror, nem nada disso. A gente vai conhecer o Bill Hodges, que é um policial aposentado, que era detetive, e a luta dele para tentar solucionar um caso que ele não conseguiu solucionar antes de aposentar. A descrição do caso é levemente chocante, tá? Mas é só no começo. Ele não fica revisitando essa cena muito. Então, passado aquilo, é só um livro policial comum. Em Achados e Perdidos, é a continuação direta dessa história. E a gente vai ver as implicações do caso do primeiro livro na vida de algumas famílias, tá? Dos sobreviventes daquilo, né? E, paralelo a isso, a gente vai ter um crime que aconteceu muitos anos antes e que a pessoa que cometeu esse crime saiu da cadeia e foi atrás do que ela roubou e não encontra. Então a gente vai ter duas histórias sendo contadas paralelas. E no Último Turno, a gente vai ter a volta do assassino do primeiro livro, de uma forma bem sobrenatural. Aí ele é o livro que tem mais sobrenatural da trilogia. E a gente vai ver o Bill, o Jerome e a Holly, que agora, depois desses 2 livros, vocês já estão encantados, principalmente pela Holly. Eles vão tentar provar por A mais B que quem está fazendo tudo aquilo é o mesmo assassino do primeiro livro. Então, gente, é escrito com maestria, é maravilhoso. E só a título de curiosidade, ele lançou mais um livro que foi o último publicado, o penúltimo publicado pela Suma no Brasil, que foi o Outsider. O nome foi mantido no Brasil. E ele, sim, para você ler Outsider, você precisa ter lido todos os livros da trilogia Bill Hodges, né? Para que você não pegue alguns spoilers pesados da história. Se você não liga, então tudo bem. Mas esse é só a título de curiosidade, não é um bom livro para começar, tá bom? Outro livro que eu acho que vale muito a pena para quem não gosta de terror
é Joyland, que é um livro bem curtinho. É um livro que muita gente que é fã do King detestou. Eu lembro que eu adorei na época. É um livro que vai contar a história de um garoto que vai trabalhar num parque de diversões, que ele precisa juntar dinheiro pra faculdade, coisas assim. E ele acaba conhecendo uma família de um garotinho que é deficiente físico. E a história vai se desenrolando e ele acaba descobrindo que ocorreu um assassinato dentro do parque onde ele trabalha. E que dizem que um dos brinquedos é assombrado pelo fantasma da menina. E ele então se vê no meio dessa investigação sem querer, né? Sem esperar, ele não queria nada daquilo, ele só queria passar o verão dele numa boa e ganhar um dinheiro. E ele se vê no meio daquilo tudo e ele vai tentar desvendar o que aconteceu com a menina. Então é mais pro policial, a gente tem um pouquinho de tensão no final, mas nada além disso, certo? Agora vamos para os livros que para quem gosta de terror, tá? Quem gosta de terror e quer conhecer o Stephen King, a gente tem O Cemitério, que é um dos livros favoritos da minha vida. Ele é um livro muito pesado, ele tem um dos finais mais chocantes de todos os livros do King. Não é um livro fácil, tá, de ler, não é um livro fácil de digerir, ele vai fazer você confrontar muita coisa que você pensava saber, tá? E que você nunca tinha parado pra pensar, tá? Ele vai fazer você se colocar no lugar do personagem e pensar no que você faria se você tivesse naquela posição, passando por aquelas coisas, vivenciando tudo aquilo. Então é um livro bem pesado, mas é um dos melhores livros que o King já escreveu, na minha opinião. A gente tem Jogo Perigoso, que foi um dos livros que eu tive que parar de ler, porque estava fisicamente me incomodando. Tem cenas ali que são descritas de forma tão perfeita que você sente aquilo, né? O Jogo Perigoso é a história de um casal que vai pra uma cabana afastada, em baixa temporada, passar um final de semana pra tentar se reconciliar e fazer o casamento continuar. Só que o marido morre e deixa a esposa algemada na cama. E ela fica ali. E a gente vai ter o livro inteiro somente com os pensamentos dessa mulher. Não tem outro personagem, é só ela o livro inteiro. E, gente, de verdade. Eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, a primeira coisa que eu pensei foi, gente, tipo, King tá escrevendo sobre sexo. King não escreve sobre sexo sem motivo. E eu estava certa. É muito bom. Tem o filme na Netflix, mas eu recomendo que leiam antes, porque eles fizeram algumas alterações na história que não são muito boas. Mas valem a pena. Gente, muito bom. A gente tem Escuridão Total Sem Estrelas, que é um dos livros de conto mais pesados do King. A gente tem ali o 1922, o Gigante no Volante, Um Bom Casamento. Esses filmes todos têm, esses contos todos já têm filme. O Gigante no Volante é um dos contos desse livro que mais mexem principalmente com a mulher, tá? Porque ele vai relatar um caso de estupro e quase assassinato, né? Então é realmente bem pesado, porque ele descreve a cena. E a gente tem também, pra quem gosta de um bom terror, Cujo, que é aquele livro que você torce para que o final seja totalmente diferente do que vai ser, mas você sabe desde o começo que não tem como o final ser diferente. E aí nós vamos para os calhamaços, para quem gosta de calhamaço. Calhamaço, na minha concepção, vamos deixar claro, é de 600 páginas pra frente, tá bom? Então aí a gente vai ter O Talismã e A Casa Negra, que fazem parte de uma trilogia que logo vai ser lançada, que é fantasia. Não tem nada de terror, tá? Ele tem cenas tensas, mas não é terror. Então, embarquem nessa história, vão conhecer os territórios, vão conhecer Jack e vão conhecer todo esse mundo que foi criado pelo Stephen King e pelo Peter Straub. A gente tem, lógico, It e Dança da Morte, que eu nem vou falar muito sobre eles, porque todo mundo já sabe a respeito, né, do que é. Mas a gente tem um livro que eu amo e que muitas pessoas não gostam,
que é Trocas Macabras, que é um dos livros que eu quero muito que a Suma lance logo. Segundo informações, vai sair no primeiro semestre de 2020, então tá tudo certo. Ele é um livro que vai mostrar até onde o ser humano pode ir para conseguir aquilo que ele quer e o que ele é capaz de fazer. Então é uma discussão sobre isso o tempo inteiro. Ele tem terror, tem várias coisas. Ele tem um dos melhores vilões que o King já construiu. E, gente, por favor, deem uma chance para este livro, é fantástico, tá? E o outro que é meu queridinho dos calhamaços do King até o momento, que é Novembro de 63, que conta a história do assassinato do John Kennedy pelo Lee Oswald. Gente, e ele meio que consegue montar uma história fazendo com que o personagem principal volte no tempo quantas vezes forem preciso para evitar que esse assassinato aconteça. E ele vai mostrando o que teria acontecido com algumas mudanças que são feitas no passado e como estaria o mundo agora se aquelas coisas tivessem sido concretas e ele tivesse conseguido evitar a morte do Kennedy. Gente, de verdade, é maravilhoso. É um puta de um livro, é um calhamaço. Tem série, é do J.J. Abrams com... Esqueci o nome do autor. Se eu lembrar, eu deixo escrito pra vocês. Mas assim, é maravilhoso, tá? E esses são realmente os livros que eu mais amo do Stephen King. E que eu acho que pode ajudar quem quer conhecer e tem receio. Porque, afinal de contas, parece que ele só escreve calhamaço. Mas não, gente, ele tem livros de 300 páginas. Ele também sabe escrever pouquinho. E sabe escrever de todos os gêneros. Nós temos drama, fantasia, policial e terror. E tem ficção científica também. Então, ele sabe escrever sobre tudo. Realmente não é à toa que a gente chama ele de mestre, ou de rei, ou do que vocês quiserem. Porque ele tem um poder de escrever sobre qualquer assunto a qualquer momento. Então, espero que vocês tenham gostado. E espero que eu tenha ajudado vocês a pelo menos conhecerem. Não precisa amar, mas eu acho que é válido conhecer o Stephen King. Certo? Então é isso. A gente se vê no próximo. E tchau.